Não, vocês conhecem o Flamengo do ano passado. De 2020, vocês não conhecem. Então, aí é que tá. É essa surpresa que você tem que trazer para um jogo importante como esse. O Fluminense tem que trazer alguma coisa diferente nesse jogo. Concordo. Porque só ficar atrás, só se defendendo, tentar garantir o empate, ele não segura o Flamengo. Eu acho que O Flamengo é muito poderoso. Assim. Eu não acho que o Fluminense vai encarar o Flamengo assim, não. Assim como? Só pensando em se Ah, defender. sim, também. Acho que não. Você acha que não? Só Tem que ter uma pensando surpresa, Só tem que ter uma pensando. surpresa. Claro, a vantagem está na mão do Fluminense. A vantagem é por jogar e poder jogar por 2 resultados. A vitória é um empate. Porém, eu acho que é um esquema um pouco suicida deixar de jogar, abdicar do direito de atacar, de incomodar o time do Flamengo e ficar só se defendendo. A gente tem os campinhos aí dos dois times pra gente fazer uma análise. Vamos começar com o Fluminense. Vamos lá, vamos ver a provável escalação do Fluminense, se é que o Odair Helma não vai ter surpresas para amanhã. A gente tem ali o Muriel, o Gilberto, o Lucas Claro, o Digão e o Egídio, o Henrique e o Yuri, o Nenê, o Marcos Paulo, o Evanilson e o Wellington Silva. É um time bem interessante. Eu concordo com o Sormani quando ainda tem o Hudson. Sim. Ainda é um time bem interessante esse time do Fluminense. Com o Nenê jogando bola do jeito que tá, é um time interessante. Também acho. Agora, o que eu proponho, quando eu estava discutindo, sugerindo a entrada do Yuri, ele funcionar como terceiro zagueiro sem a posse de bola, por exemplo, dá para deixar o campinho, por gentileza, Murilo? Só para a gente explicar, sem a posse. Você tá com o inimigo lá dentro. Eu vou estar. A gente vai pôr o campinho pro Sormani. E sem a posse de bola, você se defenderia com 5 jogadores. Você faria Se um você 5, coloca o Hudson. por exemplo, você coloca... atrás o Yuri. Joga ele entre os dois zagueiros. E coloca tem uma linha de o 5. Hudson ali no lugar Você do coloca o Hudson no lugar do Yuri, fica o Hudson, Henrique, e você volta os 2 caras na beirada. Ou você pode voltar o Nenê, fazendo a Não, mas esquerda, vamos lá. ou o Wellington Silva. Quem entra no meio dos zagueiros? O Yuri. Tá. Mas então você vai ter que tirar mais um jogador para botar o Hudson no time. Sim, eu tiraria. Muito provavelmente eu tiraria o Evanilson. Entendeu? Eu tiraria o Evanilson. Mas Pra aí quê? entra naquele sistema muito... Trazer o Flamengo muito, hein? Não. Isso quando você não tem a posse de bola. Quando você tem a posse de bola, você movimenta o seu time no sentido de você ficar com 2 jogadores atrás, o Digão e o Lucas Claro, você avança os 2 laterais, Gilberto e o Egídio, avança o Yuri, você faz Gilberto, Yuri, Hudson, Henrique e Egídio. E você tem o Nenê e os 2 jogadores de frente, o Marcos Paulo e o Wellington Silva. Você tem 5 jogadores no meio campo. Contando a liberdade do Nenê de movimentação, você pode ter até 6. Entendeu? Você pode fazer 1, 2, 6, 1. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Fluminense precisa fazer alguma coisa diferente. E eu tô aqui divagando. O Odair já enfrentou aqui o Flamengo, né? O Odair enfrentou o Flamengo na Libertadores, o né? Internacional Então... Ele segurou o jogo aqui no Rio, no primeiro tempo, até a metade do segundo tempo, tava 0-0. Lembra? Até quase 30. Aí o Flamengo faz... Aí, em Porto Alegre, o Flamengo domina o jogo completamente. A minha opinião, Sim, embora que eu sim, tenha. sim, O Flamengo domina o jogo completamente. Sim. Agora, o Nenê Silva pode ser o cara do jogo amanhã? Tem 5 gols, hein? Ele vem de uma grande partida, né? Contra o Botafogo, vem no início de temporada brilhante com 38 anos, né? Ele pode sim fazer a diferença. Pode sim fazer a diferença. É um cara, a cabeça pensante desse meio-campo do time do Fluminense. Eu acho que vai ser um grande Fla-Flu. O Flamengo tem um time com mais qualidade técnica, porém, o Fluminense bem treinado nesse início de trabalho apenas do Odair Helma e jogando com o regulamento, né? Jogando com essa possibilidade de se garantir na final da Taça GB com um empate, eu acho que vai ser um grande Fla-Flu. Eu vejo um leve favoritismo pro Flamengo, bem leve mesmo, porque é Fla-Flu, porque é clássico. Vamos ver o Flamengo, o provável Flamengo pro clássico de amanhã no Maracanã. Vamos ver o campinho do Jorge Jesus, ó. O Diego Alves, o Rafinha, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Felipe Luiz. Aí a gente tem o William Arão e o Gerson, talvez o Diego, acredito que vá de Gerson amanhã. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabriel e o Bruno Henrique. Deve ser esse time meuzinho. Sim. Provavelmente, né? Ele mantém ali o Gerson. Ele no primeiro... Quando estreou, né, o time com os jogadores principais, jogou o Diego o primeiro jogo, depois o Gerson que jogou.
Mas eu começaria também, né? Aquele time que terminou o ano como titular, já que o Diego é aquele 12º jogador, vamos dizer assim, que está prontinho ali, vive um bom momento. Eu gosto muito do Diego, né? Até como atleta profissional, como líder de grupo, né? Me chama muito a atenção a postura do Diego. Então, mas eu começaria com o Gerson, pela vitalidade, né? E aí eu não tô com o Silva, não. Um leve favoritismo. Acho que é bem favorito. O Flamengo é favorito. Eu acho que o Flamengo é bem favorito. É favorito. Agora, esse Fluminense me chama a atenção, e eu volto a falar, dos times do Rio que podem incomodar o Flamengo, é o Fluminense. Sim. Pelo momento, esse início, o time está empolgado, o time está com confiança, não vai para uma decisão com aquela coisa, tá muito abaixo, tá jogando muito mal. Não, no Carioca, no Campeonato Carioca, tá jogando bem, já vem de uma vitória num clássico, bem, 3-0, 2 gols do Nenê, isso motiva, o Nenê exerce uma liderança técnica no grupo. O lado direito do Fluminense eu gosto, o Gilberto no apoio com o Wellington ali aberto, dá uma profundidade, eles são ofensivos, então o Flamengo é favorito, mas para mim é um clássico que tá ali, tem jogo. Sim. O Flamengo não pode dar aquela bobeada, porque o Odair Helma, ele tá organizando esse time para dar o Odair não bote. pode pisar na maionese, não vai dizer isso. Não pode. Eu assisti ao jogo contra o Resende, contra o Madureira, não vi por motivos óbvios, né? Ou você vai ao Maracanã ou você vai ao Maracanã. Só esse problema. Só o que o Silva tá falando, não tem TV amanhã. Não tem TV. Esse jogo não tem TV. Então, é rádio e Maracanã. Uma situação de jogo que aconteceu e que me deixou assim impressionado foi no segundo tempo contra o Resende, que o time precisou virar o jogo, precisou reverter a situação. E o Flamengo jogou com o Michael aberto pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda e com 2 atacantes de área, o Gabigol e o Pedro. Uma situação de jogo interessantíssima que o Flamengo apresentou naquela virada contra o Resende. Então é mais uma coisa eficiente que o Jorge Jesus vai ter. E o Pedro, primeiro jogo contra o Fluminense, né? O Pedro exatamente. aqui na nossa hashtag eu tô vendo muitos torcedores do Flamengo pedindo o Pedro de titular. Ainda é difícil, né, gente? Mas eu acho que é muito porque é contra o Fluminense, né? E gostaria que ele entrasse logo titular. Mas pensar num Pedro titular no Flamengo ainda é cedo, né? A minha visão é esse time que tá ali. Time que ganhou todas as competições, que encantou, né, que fez um futebol diferente, que fez os clubes brasileiros se mexerem, os treinadores também, né, de postura, de tática de time. Então, eu não mexeria agora. Eu gosto muito do Pedro, acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Antes até dele ir para a Itália, eu falei que o Flamengo, ou o Palmeiras, ou quem tinha condição financeira, já que o Fluminense estava com problemas financeiros, de ir lá buscar, que eu acho ele um atacante maravilhoso. Mas, no momento, a dupla Bruno Henrique e Gabigol, tá... Mas aí, Zinho, a gente poderia mexer no Flamengo e tirar do time o Gerson. O Gerson não tá... O Gerson terminou o ano sendo substituído na final da Libertadores, sendo substituído na final do Mundial, e começa o ano, no jogo onde ele coloca os principais jogadores, o Diego tá jogando. Sim. Certo? Então existe essa dúvida, o Gerson não tá legal ainda. Você poderia perfeitamente jogar no 4-3-3. Com o Gabriel aberto na direita, o Bruno Henrique aberto na esquerda, o Pedro centralizado. Arão, a Everton Ribeiro e a Arrascaeta. E os 4 zagueiros atrás. Olha, O que você acha? Não, eu não gosto do Gabriel Aberto. ele começar já ali. Ele com